Olá, meu nome é Claudecir Elias Calheiros. Estou pleiteando uma vaga como formador no projeto Formadores em Ação e dessa forma continuar como formador em 2023. Escolhi como tema a comunicação, como habilidade imprescindível nas interações sociais. A nossa agenda terá um acolhimento de 10 minutos e uma inversão. O nosso para início de conversa não acontecerá, iremos direto para o Mão na Massa 30 minutos, compartilhamento 20 minutos, conceitos importantes 20 minutos, concluindo com 20 minutos. E o conteúdo do início de conversa será colocado no final e o cursista entenderá o motivo dessa inversão no momento específico. Interação nas dimensões social e profissional em projeto de vida, comunicação e escuta ativa. O nosso objetivo é entender o processo interativo no mundo do trabalho e na sociedade em geral. Propor estratégias pedagógicas para desenvolver os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades propostas nesse encontro. Em nosso acolhimento, vamos começar fazendo uma reflexão sobre nossa ação como profissionais da educação e como vemos em geral o nível de maturidade que nossos alunos apresentam. Para isso, vamos refletir sobre a frase de Einstein: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu pedirei para que 2 professores participem e comentem: a frase atribuída a Einstein faz algum sentido em relação à nossa ação docente? E outros 2 professores comentem: e para os nossos alunos, eles percebem o mundo como essa proposta de Einstein? E iremos agora para uma música do querido Gonzaguinha, onde eu farei esse recorte. Ontem, o menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Portanto, a provocação é essa: atingirmos melhores resultados com ações diferentes que devem ser plantadas hoje. E o desafio, a comunicação como uma habilidade que promove esse atingimento. Vamos direto para o Mão na Massa, o caso da ponte. João era casado com Maria e se amavam. Depois de certo tempo, João, o primeiro personagem, começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Maria, a segunda personagem, se sentiu abandonada e procura Paulo, o terceiro personagem, que morava do outro lado da ponte. Ambos acabaram amantes. Numa noite, voltando da casa de Paulo, Maria encontrou um bandido, quarto personagem, na ponte. Ela corre de volta para a casa de Paulo e pede proteção e esse nega ajuda. Então ela procura um amigo, quinto personagem. Esse também nega ajuda. Resolveram, portanto, procurar o barqueiro, sexto personagem, que diz que por R$10 atravessaria Maria para o outro lado do rio. Nem Maria, nem o amigo tinham dinheiro. Maria volta à ponte e o bandido a mata. Separarei em pequenos grupos os cursistas, o que dá para fazer com os alunos, pois essa atividade mão na massa é totalmente aplicável em sala de aula. Agora, em pequenos grupos, teremos de que definir quais os culpados pelo caso da ponte. O principal culpado número 1, o segundo culpado, o terceiro, quarto, quinto e sexto. E detalhe, a definição deverá ser consensual. Eu estarei indo em cada sala, tirando dúvidas. Por exemplo, eles perguntarão o que o João estava fazendo, que chegava tarde. Não sei, não sei, não sei. Vocês terão que definir e lembrem-se, em consenso. Para maior integração dos cursistas, eu utilizo a técnica chamada momentos de qualidade. Então, quando um cursista participa, por pequena que seja a participação dele, eu procuro potenciar essa participação, filtrando elementos que eu possa valorizar. Também é muito importante momentos de qualidade fora dos MITs. Fazer um bom atendimento, esse cursista se sentirá acolhido e isso promoverá um maior engajamento. No compartilhamento, portanto, quem é o principal culpado do caso da ponte e os demais culpados? Cada grupo vai identificar os 6 culpados e eu estarei fazendo provocações. O principal culpado é a Maria. Mas como assim? A Maria foi quem morreu? O principal culpado é o bandido. Como assim? Bandido tem em todo quanto é lugar, bandido mata mesmo. O principal culpado é o João e assim por diante. Estarei fazendo provocações
A atividade é muito intensa, as pessoas ficam muito envolvidas e muito ansiosas para saber, afinal de contas, quem é o principal culpado da prova. Partiremos, portanto, para os cursistas entenderem que isso faz parte de um plano de aula, partindo dos cadernos de itinerários formativos, dos eixos estruturantes e das habilidades que estão nas ementas. Então, o objetivo de atingimento dessas ementas está aí no nosso plano de aula. E para compreender a proposta, é preciso compreender primeiramente os modelos mentais, que são imagens internas, profundamente arraigadas sobre o funcionamento do mundo, e imagens que nos limitam a formas bem conhecidas de pensar e de agir. Nós conhecemos muito bem os outros nos conhecem por formas de pensar e de agir atribuídas aos nossos modelos mentais. Portanto, não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Contribuição do Peter Senge, que eu estarei compartilhando um material complementar para os cursistas. Aqui já começa a cair as fichas, né, do objetivo da nossa atividade. Portanto, os modelos mentais operam assim. Nós temos nossos discursos internos, nós temos nossos pensamentos. Vou dar aqui como exemplo o caso de uma moça relativamente extremista em relação ao feminismo e um rapaz relativamente extremista em relação ao machismo. Então a moça pensa, todo homem é igual. O rapaz pensa, mulher é um objeto. Ao olharem e interagirem em sociedade, esse modelo mental fará recortes de alguma ação. Por exemplo, a moça percebe que uma amiga dela foi maltratada pelo noivo, namorado ou marido. O rapaz percebe que um amigo dele foi vulgarmente traído pela namorada. Ou seja, essa ação gera um resultado que confirma o pensamento. Tá vendo? Homem é tudo igual. Tá vendo? Mulher realmente é um objeto. Percebam aqui como os modelos mentais criam um ciclo vicioso e que se a pessoa não for para um outro nível de interação comunicacional, ela não lançará a mão de habilidades tão importantes para a interação social se não compreender esses aspectos. Então toda ação será resultado do tipo de que observador cada um é. Nós nascemos com um óculos totalmente transparente. Aos poucos esse óculos vai sendo pintado por muitas cores, criando, portanto, a nossa visão de mundo. Normas que vão sendo colocadas para nós, limites que vão sendo impostos em sociedades, valores que nós vamos desenvolvendo e crenças que embasarão esses valores serão criadas pelas nossas experiências. O filtro dessas experiências e todo esse processo determinam a nossa visão de mundo. Até essa altura, a ficha já caiu. Quem é o principal culpado? Depende do óculos, depende de quem vê, depende de seus valores e suas crenças. Por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência de traição que impactou muito essa pessoa em relação a alguém muito próximo, ela diretamente pensará na Maria como principal culpada. Alguém que vê a questão do assassinato ou alguma experiência que impactou nesse sentido, ele vai dizer logo, não se pode matar ninguém, e assim por diante. As pessoas estarão vendo a realidade a partir de seu óculos. E esse é um dos grandes objetivos de atingimento de um nível alto de comunicação. Então, para uns, a pessoa é mau caráter, para outros é uma doce pessoa, para uns um bom filme, para outros terrível, o que faz com que diante de uma mesma circunstância, de um mesmo fato, duas ou mais pessoas vejam ou sintam de um modo diferente. Está aí então, portanto, a contribuição do Leonardo Volk, que eu passarei para os cursistas, para compreender o processo comunicativo e potencializar a escuta ativa. E com esse livro, que é muito divertido, e um vídeo que é muito divertido, que seria lá no início de conversa, introduzindo aqui agora, o frio pode ser quente. Vou disponibilizar um livro e vou disponibilizar um vídeo para ser utilizado lá em sala de aula. Então vamos consolidar os conceitos importantes assim. A comunicação depende do contexto. A comunicação depende do estado emocional e da metacomunicação. O que é metacomunicação? É a checagem
Por exemplo, alguém foi promovido. Ele está há 2 horas com seu gestor na sala, em reunião. Quando ele sai da sala, um amigo vem pelo corredor e lhe diz boa tarde. Essa pessoa não responde, pois ele está pensando em tudo que está acontecendo com ele, na promoção, na alegria e na tensão de novos desafios. O amigo, a não receber o cumprimento de volta, fica pensando, tá vendo? Mal foi promovido e já ignora os amigos. Metacomunicar é a checagem, retomar a conversa em um outro contexto, em um outro estado emocional. Portanto, existe aí a impossibilidade de não se comunicar também a ser considerada. Exemplo, o garoto chega em casa e diz para a mãe, e aí mãe, tudo beleza? A mãe, tudo bem sim, por quê? A resposta é positiva, mas a comunicação não verbal diz outra coisa completamente diferente. Portanto, é impossível nos comunicar. Nós estaremos sempre nos comunicando, de acordo com o contexto, de acordo com o estado. A metacomunicação é muito importante nesse sentido. Checar a comunicação, levar a comunicação para outro nível, retomar, considerar a impossibilidade de não se comunicar. Nós estaremos nos comunicando de toda forma. E muitas vezes nós tentamos passar uma mensagem e é absorvida outra pela comunicação não verbal. A escuta ativa pode ser muito potencializada, assim como a comunicação, considerando todos esses elementos dos modelos mentais. Vamos para a nossa fotinha, vamos para aquele abraço final, desejosos que os nossos cursistas tenham gostado do encontro e estejam participando do próximo encontro. Um abraço para você que está eventualmente assistindo esse vídeo e quem sabe até um dia.